Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar sobre os vários atentados com armas de fogo que têm ocorrido nos Estados Unidos. As comemorações do último 4 de julho, dia da independência americana, acabaram sendo manchadas de sangue. Mais um atentado em que 7 pessoas morreram. Do começo do ano até agora, foram mais de 300 com armas de fogo. Esse é o tipo do assunto que preocupa não só as autoridades, os pesquisadores, as forças de segurança, mas também todos os cidadãos. Não só dos Estados Unidos, mas inclusive para nós aqui do Brasil. E é por isso que nós conversamos hoje com o professor de Direito Internacional da USP, Guilherme Almeida. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Obrigado pelo convite, Fábio, por estar aqui para discutir um assunto de extrema relevância. De extrema relevância. E olha só, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, você tem um JR Mundo novinho em folha. Basta entrar nas plataformas digitais da Record TV que você tem o programa que a gente acabou de fazer e também tem todos os outros. Professor, diz uma coisa para mim. Esse último atentado nos Estados Unidos, infelizmente, aumenta ainda mais o número de vítimas, que de janeiro a maio deste ano tinha sido de 269 pessoas. Agora, mais essas que foram as novas vítimas. Professor, o que é que está por trás disso tudo? Se é que é possível se pensar de uma maneira tão simplista. Olha, em realidade, para pensar o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem que pensar em diversos fatores, né? Essa questão, como dizem os meus colegas, ela é multicausal. Né? Para a gente tentar entender, não dá para pensar apenas tão somente numa razão. Veja você, o atentado que ficou mais evidente, veio mais à mídia, foi teve mais 9. Mais 9? Mais 9 no dia 4 de julho. Depois do dia 4 de julho, teve mais alguns, que eles chamam de mass shooting, está ocorrendo. Né? Mass shooting é até difícil traduzir o shooting, que a gente poderia traduzir como tiroteio, mas tiroteio dá a impressão de uma troca de tiros, e não tem. Sobretudo aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então, a classificação dos especialistas lá é que se você tem mais de 4 para mais, é um mass shooting. Ou seja, e quando você tem 4 para menos, eles não consideram um mass shooting. Aí Correto. Não entram nas estatísticas de mass shooting. Então, é uma verdadeira pandemia de mass shooting nos Estados Unidos que a gente está assistindo esse ano especificamente de 2022. Professor, os Estados Unidos têm uma cultura armamentista que não se restringe só, digamos que no traquejo social, mas inclusive na arte. Nós sabemos bem a política que Hollywood sempre fez dos filmes, a começar pelos filmes de Far West, etc., os famosos bang bang, que a partir daí já diz tudo. A sensação que dá é que isso está entremeado na forma de lidar, inclusive com o próximo. Enfim, em que mundo nós estamos pensando nos Estados Unidos? Olha, uma boa pergunta, porque veja, essa questão da cultura norte-americana, né? Então, pensando em termos do direito, né? A Constituição americana, na sua segunda emenda, dá o direito individual para o indivíduo de portar arma. Então, quando você teve uma lei de Nova York que restringia isso, e a Suprema Corte, né, acabou revogando essa lei de Nova York porque se trata de um direito constitucional. Então, agora, como é que você vai lidar com essa questão? Aconteceu um episódio muito interessante, eu estava como visitante do Centro de Direitos Humanos na Columbia University, em Nova York, em 1996, e teve aqui no Brasil o triste episódio que alguns rapazes colocarem fogo no índio Pataxó. Eu me lembro. E falaram que eles colocaram, que acharam que fosse um mendigo e tal, e eu ia fazer uma apresentação, e falaram para mim, a gente quer que você responda essa pergunta, por que isso aconteceu? Um dia antes,
um dia antes, né, manchetes dos jornais norte-americanos, um adolescente pediu uma pizza, né, e matou o entregador de pizza. E aí foi preso, foi flagrante, perguntaram para ele, por que você fez isso? Não, eu queria ver como é que é morrer, né? E ele era viciado nesses videogames, como você bem falou, né, que em troca de tiros e armas e tudo isso, e o resultado foi esse, né? Então, esse aspecto de uma cultura profunda dos Estados Unidos pode estar relacionado a essa questão. Veja, a Índia é um país, em termos populacionais, 5 vezes maior do que os Estados Unidos, é o menor índice de homicídio do mundo. Na Índia. Na Índia. E a Índia você tem a cultura, né? Com péssimo IDH. Péssimo IDH, uma questão social Claro. também complicadíssima, mas você tem a cultura que o Gandhi expressa muito bem do ahimsa, né? De um agir não violento, que é o que você definitivamente não tem nos Estados Unidos da América do Norte. Nós tivemos também ataques recentes no estado de Nova York e inclusive no Texas. Somando só esses dois, já dão mais 39 mortes nessa soma toda. E pegando carona nessa discussão que o senhor está falando, é claro que após esses momentos trágicos, a discussão, o debate sobre uma possível política de desarmamento acaba vindo à tona. Mas a todo momento parece que isso esbarra, né? É como se fosse uma represa, existe uma grande força, chega ali no paredão, fica tudo parado. O que acontece? O senhor acredita que o lobby das empresas, inclusive, acaba emperrando alguma atitude diferente? Sim, acho que tem essa questão do lobby das indústrias armamentistas, né? Isso arma é um comércio que movimenta bilhões de dólares, né? Mas como eu estava falando no começo, a gente tem que pensar numa série de questões, né? E veja, não é que tem um fato e vamos parar tudo. Você tem Entendi. outros países que, a partir de determinado fato, de uma tragédia social, eles conseguem implementar medidas, conseguem mudar aquilo que ocorreu, né? E fica para o passado. Existe essa possibilidade da transição. Nos Estados Unidos, como é um atrás do outro, é até difícil você pensar em transição. E o que os pesquisadores estão identificando é que a maior parte desses mass shootings, né, mais de 4 feridos, porque quando tem alguma pessoa, tem um evento óbito, passa a se chamar mass killers, são em bairros onde você tem índices de pobreza bastante relevantes. Correto. Então, a questão racial também vem à tona, né? Ou seja, e é uma sociedade que hoje é uma sociedade polarizada. Professor, eu entrevistei há cerca de 2 anos uma das maiores autoridades americanas no que diz respeito à defesa da política armamentista. E eles partem de uma premissa básica, que o agressor, ele parte de um princípio que numa determinada casa, num determinado local, deve ter um cidadão armado. E, consequentemente, é melhor que ele não invada. E eles têm estatísticas, inclusive, que mostram que boa parte da criminalidade ocorreria em residências que estavam vazias, para que o agressor, em tese, não se arriscasse. É difícil a gente conversar com uma pessoa dessa, que tem tanto argumento, e não sair minimamente reflexivo. Mas, ao mesmo tempo, enquanto brasileiro que sou, enquanto profissional da comunicação e vivendo numa sociedade em que nós temos seríssimos problemas de violência, eu confesso para o senhor que eu fico assustado, sobretudo na perspectiva de que algo parecido venha para cá. Olha, veja, você estava falando e eu penso no referendo, né, que a gente teve aqui no Brasil, que foi possível ter esse referendo, em relação à proibição ou não da fabricação de armas. Sim. E acabou ganhando a não proibição da fabricação de armas, né? E veja, nos Estados Unidos, pensar nesse referendo seria impossível. Correto. Né? A gente, no Brasil, conseguiu elaborar
né, com vários debates e forças sociais contrárias, a gente conseguiu elaborar um estatuto do desarmamento, coisa que nos Estados Unidos também seria impossível, né? O que a gente tem que ter claro é que a crença na violência, né, essa ação intencional que provoca dano, como forma de resolver problemas e questões sociais. Se a gente pensar em termos dos Estados Unidos de política externa, é também presente isso, né? O Woodrow Wilson, em 1919, convence a comunidade europeia a estabelecer a Sociedade ou Liga das Nações. Volta para os Estados Unidos e a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações não é aprovada, né? Depois, posteriormente, a entrada dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra e termina com o projeto americano, o projeto Manhattan, a bomba atômica que explode em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, né? E que em 1 milionésimo de segundos, Hiroshima mata 60 mil pessoas. Exato. Né? Então não tem como voltar na história, mas a gente tem que constatar que a violência está no cerne, como você apontou, também nas artes, né, da cultura norte-americana. Não que ela não faça parte do cerne também da cultura e da sociedade brasileira, mas é de forma diferenciada. O senhor mencionou sobre a segunda emenda da Constituição americana, que é algo que sempre vem à tona nesses debates. Vamos esclarecer um pouquinho melhor sobre quais seriam alguns detalhes específicos sobre a segunda emenda. Há de se ponderar que a Constituição americana é do século XVIII e que teria sido influenciada, inclusive, pela ânsia de independência dos Estados Unidos. Ou seja, o contexto era bem diferente, né? Sem dúvida, né? E aí a gente coloca essa questão jurídica e, ao mesmo tempo, social, né? Que um dado é você pensar numa emenda dessa que garante ao cidadão a possibilidade de portar arma há 3 séculos atrás, e hoje, né, em pleno 2022, como fica essa questão? Pois é. Né? E veja, a verdadeira sacralidade desse direito individual, não conseguindo ter uma visão equânime, né, uma visão equilibrada do que está acontecendo na sociedade norte-americana. Agora, professor, pensando que boa parte desses envolvidos nesses atentados acabam sendo jovens que estudam e que por muitas vezes parece até que estão atrelados a questões raciais. Há um discurso que deveria ter ficado sepultado há muito tempo e que aprendêssemos com o tamanho do erro que já cometemos em termos de civilização, digamos assim. Haja vista as guerras recentes que o mundo pratica. Mas parece que isso persiste, né? Na hora que se vê o discurso desses jovens, que eu acho extremamente vazio, as pessoas que praticam isso, eles ainda se apegam a essas questões. Como combater isso? Como dialogar com isso? Como se aproximar disso, professor? Isso aí, veja, a gente pensa, né, até existem estudiosos que a pandemia da Covid, que ainda não nos livramos, né? Lembre-se que eu cheguei aqui no estúdio de máscara, eu tirei para essa entrevista com você, todos os colegas aqui do estúdio estão de máscara. Exatamente. Também, fazem muito bem. E veja, isso aumenta o quê? Isso aumenta o isolamento social. Né? Você tem também um fenômeno das novas mídias, e quando a gente fala das novas mídias, não é só essa web onde está o JR Mundo, né? Essas plataformas digitais que a gente assiste o JR Mundo, é também a Deep Web, né? E outros canais que a gente não conhece, né? E que lá você tem um estímulo a toda essa prática. Esse evento de Chicago que você mencionou no dia 4 de julho era um jovem com problemas de relacionamento com a família,
ameaçava familiares, anunciou que faria o que faria, e mesmo assim ele comprou as armas, né? E não teve nenhuma supervisão das autoridades policiais locais. E detalhe, a intenção dele era cometer um outro mass shooting no mesmo dia. Pois é. Né? Então, veja, como é que a gente lida com essa questão do isolamento social? Né? Pensando em mais espaços públicos, aí veja então a importância da cultura, né? Da cultura, dos locais de encontro, dos locais de convivência, dos locais onde a pessoa possa expressar o ponto de vista, ou seja, daquilo que uma teórica política alemã que acabou se exilando nos Estados Unidos, Hannah Arendt diria, né? Pensar a política como esse agir ombro a ombro. Exato. E a solução para essa questão nos Estados Unidos, ela é política. Professor, falávamos no bloco anterior sobre possíveis efeitos e relações da pandemia do coronavírus, isolamento social e esses problemas seríssimos que temos com a violência. O senhor acredita que, em função disso tudo, as pessoas estão, no sentido próprio da palavra, piores, com mais problemas, e aí esses atentados estão ficando mais recentes e mais frequentes? Olha, o que você tem, além do isolamento social, que eu já falei aqui, você vai ter uma perda de confiança que movimentos coletivos possam resolver as questões, entende? Porque o que acontece? Essa coisa para a gente obter uma imunidade, eu não estou falando imunidade de rebanho, estou falando imunidade, ela depende da ação da coletividade, né? As pessoas devem se vacinar, as pessoas devem usar máscara, as pessoas devem manter o distanciamento social. E quando você vê grupos que agem de forma diferente disso, você começa a ter uma polarização na sociedade e uma dificuldade de conseguir esse movimento coletivo. Com isso, a ideia que uma pessoa por si só possa resolver o problema, ou seja, com uma arma eu elimino alguns e deixo isso claro, né? Ela volta a ficar possível e presente. É o que a gente tem assistido, né? E é preciso pensar o que que esses atos de violência estão dizendo. Não tem como nós não conversarmos sobre o recente atentado que ocorreu no Japão, em que o ex-primeiro-ministro é morto durante um ato político público. Japão, que é um país também que, pelo que me consta, não tem política armamentista. E é um dos países com nível educacional mais altos do mundo, e inclusive de segurança. Ao mesmo tempo, nós temos também um atentado recente na Dinamarca, em que um jovem abriu fogo e matou 3 pessoas. Estamos falando de países assim que chegam a ser exceções em várias questões positivas. A sensação que dá é que ninguém está imune a isso, né? Exatamente. Já que estamos falando dos Estados Unidos, no one is safe. Ou seja, ninguém está seguro. O momento que a gente vê, esse momento de colapso climático, apocalipse climático, que não sabemos por o planeta como um todo para onde vai, e algumas pessoas, alguns grupos sociais voltam a ter essa crença na violência, né? E como lidar com isso? Eu acho que cumprimento vocês por trazer esse debate, né? É com discussões, é com trocas, né? E percebendo a gravidade da situação na perspectiva internacional, que a gente pode chegar a algumas ideias que possam ser compartilhadas com um maior número de pessoas. Eu não faz tanto tempo assim, eu sou usuário do transporte público de São Paulo, e eu estava vindo para o trabalho num ônibus. E houve um desentendimento ali entre o motorista do meu ônibus e uma outra pessoa que estava numa caminhonete. O motorista mostrou a arma que ele tinha guardada ali
e o motorista do meu ônibus falou: atira então. Não houve disparos, mas aquilo me fez refletir sobre o mostrar essa arma e sobre o perigo. A sensação que se dá é sempre isso, né? Não passe desse limite, porque a partir daí a gente resolve na bala. Pensar na violência e pensar em formas de superar essa situação da violência é uma questão global, né? E o que é importante ter em mente é que a gente precisa pensar em várias causas para tentar entender o que acontece nos Estados Unidos hoje e várias políticas e várias formas de atividade cultural capaz de superar esse verdadeiro flagelo. Pensando então na legislação americana, o que o senhor acredita, enquanto um especialista, conhecedor do direito internacional, que pode mudar? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Olha, boa pergunta, porque veja, qual tem sido a posição norte-americana em relação ao direito internacional? Os Estados Unidos não assinou o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, não assina nenhum documento do direito internacional de direitos humanos, apesar de que os professores Louis Henkin e Oscar Schafter foram de fundamental importância para a elaboração, por exemplo, dos pactos internacionais. Pois é, o que a gente sabe dos Estados Unidos é que é muito simples comprar uma arma, inclusive nos hipermercados, né? As pessoas têm acesso a isso como se fosse comprar praticamente uma roupa. Claro que isso varia de estado para estado devido até a questão federativa dos americanos, mas o senhor acha que isso ainda tem perspectiva de mudar? Olha, eu acho que apenas estão somente se caminhar realmente para um colapso, entende? E a mudança, ela só virá por força de movimentos e ações da sociedade civil, né? Pós o homicídio do George Floyd, que apareceu em cena e tal, teve todo um movimento, né? Black Lives Matter, que realmente conseguiu, em tese, algumas mudanças. Então, a mudança via uma ação estatal, a mim me parece quase impossível nos Estados Unidos. O senhor mencionou o ex-presidente Donald Trump e suas posturas. E o atual presidente Joe Biden, como é que o senhor vê quanto a isso? Já não, ele sempre se posiciona sobre a questão armamentista, mas qual que é a postura dele? Como é que o senhor vê? Olha, ele está numa situação de ação limitada, né? Porque o presidente Donald Trump conseguiu colocar uma maioria hiperconservadora na Suprema Corte. O Biden agora conseguiu indicar uma primeira juíza negra, excelente jurista, mas ela está em minoria total. Então, o que eu penso que ele deveria fazer, quem sou eu para dar uma sugestão ao presidente Joe Biden, é abrir um diálogo, né, fundamentado e o mais rápido possível com a sociedade civil norte-americana, com adolescentes e jovens e pesquisadores e acadêmicos e todos interessados em lidar com essa questão, para ver quais são as ações possíveis, porque também tem esse detalhe, as ações possíveis para superar essa questão, elas demoram a surtir efeito. Exato, não é do dia para a noite. Não. Com certeza não são. É justamente para tentar entender essa complexidade internacional que nós temos aqui, o JR Mundo, esse espaço que nos permite esse diálogo franco e aberto. E eu só tenho a agradecer a sua presença e as suas informações, que foram muito importantes para a gente, viu? Muito obrigado, Fábio. Parabenizar mais uma vez o jornalismo da Record por estar promovendo esse debate que não chega a respostas conclusivas, mas que leva a questionamentos fundamentais no tempo atual. O que já é um passo extremamente importante. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. E o JR Mundo vai ficando por aqui. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, você pode encontrar um programa novo nas plataformas digitais da Record TV. Até o próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia.